essas partículas bacterianas, elas acabam gerando um aumento da atividade de expressão gênica lá no interior do tireotrófo ou do condrócito nas articulações, e com isso leva a um processo de sensibilidade e de mudança conformacional nas estruturas de algumas proteínas funcionais intracelulares, né? Tanto do tireotrófo quanto dos condrócitos lá nas articulações. E essa mudança da característica dessas proteínas são reconhecidas como proteínas estranhas. Tem um processo associado de acilação, tem um processo associado de oxidação, de aumento da geração de radicais livres que oxidam essas proteínas específicas, e também pela migração de sensibilidade do LPS. As células apresentadoras de antígeno fagocitam essa parte específica da célula e apresentam para o nosso sistema imunológico como células apresentadoras de antígeno. Esses antígenos de superfície agora vão ser reconhecidos pelos nossos linfócitos T, especialmente os T-helpers, e esses T-helpers agora ativam, através da liberação de interleucinas, interleucina 1, interleucina 4, ativam os linfócitos B. Esses linfócitos B, eles são os produtores de anticorpos. Então agora a gente vai ter, no processo de sensibilização, a produção de anticorpos ante aquela proteína que foi mudada conformacionalmente pelos processos de reconhecimento, tanto pela ligação do LPS oriundo lá das bactérias intestinais, quanto das alterações genéticas pelo aumento da expressão gênica induzido por esse mecanismo de sensibilização. Então a gente acaba gerando no caso, por exemplo, lá da tireoide, antitireoglobulina. Então a gente tem um reconhecimento da tireoglobulina como um agente, uma proteína estranha. Olha que estranho, né? A gente reconhece, mas por quê? Essa tireoglobulina sofre um processo de mudança conformacional pela ligação tanto com os radicais livres, pela oxidação gerada no estresse oxidativo, associado a esse processo de aumento da atividade celular, seja pela própria ligação do LPS com essas proteínas, pela fração proteica, né, lipopolissacarídeos. Esses sacarídeos, eles também são consumidos, são absorvidos pelas células e geram uma ligação de sensibilidade imunológica, de ativação imunogênica, né, do nosso ambiente, de ativação imunológica, e isso leva a um quadro de inflamação. Isso acontece lá no tireotrófo, isso acontece lá no condrócito, mas pode acontecer no caso do lúpus de maneira sistêmica. Então algumas proteínas são sensibilizadas dentro das estruturas nucleares, e por isso a gente faz a determinação de um elemento-chave, de um marcador, né, para o lúpus, que é o fator antinuclear, o FAN. Então apresenta um FAN positivo, é sinal de que as proteínas intranucleares foram de alguma maneira sensibilizadas, seja pelo processo oxidativo, seja por um processo de acilação, seja por um processo de citrulinização, que acontece também nas outras células, tanto nos condrócitos quanto lá nos tireotrófos, na tireoidite de Hashimoto ou na artrite reumatoide lá nas articulações.